Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio e diversas ações são desenvolvidas em todo o Brasil em torno desse assunto. Por isso, nós viemos aqui conversar com o psicólogo Gabriel Gonçalves, que vai nos falar sobre a depressão, que é uma das principais causas do suicídio. Gabriel, conta pra gente o que leva aí uma pessoa a desenvolver a depressão, como é que ela pode identificar os sintomas de uma depressão? Bom, primeiramente, os sintomas mais recorrentes da depressão é a falta de interesse pelas atividades que antes era tida como prazerosas, né? Outros sintomas também é aquele sentimento de vazio da existência, sentimento de morte, de pensamentos até de suicídio, né? Tem o sentimento de culpa, vamos dizer assim, a pessoa ela começa a se desinteressar também pela alimentação, ou se interessa demais, né? Então tem essa alteração do sono, alteração da alimentação, tem vários outros sintomas que fazem com que a pessoa ela enxergue a vida como uma vida cinza, sem cor, né? Basicamente isso, os sintomas. A depressão hoje no Brasil, ela comete mais de 11 milhões de pessoas, né? Então no Brasil a estatística é bem alta quanto a isso, né? Pessoas que estão sofrendo com essa doença. Agora, Gabriel, nem todas as pessoas têm um sintoma aí declarado de depressão. Algumas pessoas a gente vê que está super bem e aí acaba que essa pessoa tem um quadro de depressão e a gente não sabia. Sim, tem as pessoas que às vezes conseguem esconder muito bem, né, esse tipo de situação. Às vezes a pessoa está em depressão e ela continua sorrindo, continua fazendo suas atividades normalmente, mas por trás ela está vivendo um quadro depressivo muito forte, né? Então quem pode identificar esses casos? Familiares, pessoas, amigos, né? Então pessoas bem próximas pode começar a identificar como essa pessoa ela tá durante o dia, se teve alteração no seu comportamento, né? Geralmente você consegue identificar essas pessoas, por exemplo, pela mudança de roupa, se a pessoa ela tá conseguindo vamos dizer assim, se tratar em sua beleza assim física, né? O estereótipo, se ela está conseguindo mesmo se teve muita mudança, teve muita alteração. Então no homem, por exemplo, se ele não faz mais a barba, né? Na mulher, se ela não se maqueia mais como se maquiava antes, então a gente consegue perceber, né? Dependendo da personalidade, do tipo da pessoa também, então a gente pode perceber por aí. E quando a gente convive com uma pessoa que tem depressão, o que a gente tem que fazer? Isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que uma coisa que a gente não pode fazer é considerar como frescura, como falta de Deus, como uma questão que às vezes é preguiça, né? A gente vê muito esse tabu ainda na sociedade, infelizmente, a gente vê muito essas questões que acabam prejudicando ainda mais, porque essa pessoa ela não consegue ser acolhida. Então o que nós precisamos fazer? Começar a trazer perguntas, tentar entender o que está acontecendo, né? Essas pessoas que estão próximas, levar para um profissional da área da saúde, dependendo da gravidade, ou um psiquiatra com tratamento com medicamentos, ou psicólogo, né, que é sempre esse trabalho em conjunto com o psiquiatra e o psicólogo, né, para estar avaliando a situação, para estar tendo o tratamento psicoterápico, né? Então é muito importante as pessoas que estão juntas com as pessoas depressivas, estarem encaminhando para esses profissionais. E a pessoa, Gabriel, que percebe que está desenvolvendo um quadro depressivo, como é que ela pede ajuda? A pessoa, ela para pedir ajuda, primeiro ela precisa entender, né, que é uma situação, uma doença. Realmente, se a pessoa começa a perceber esses sintomas, é muito importante ela buscar essa ajuda, porque assim, muitas vezes ela vai se sentir com esse diagnóstico de depressão, dependendo de onde ela viu também que ela está com a depressão, né? Porque muitas vezes as pessoas elas procuram no Google, né? E às vezes acaba aí se atropelando em tudo isso, porque o diagnóstico ele tem um peso muito forte para a pessoa. Se a pessoa ela vai para um psiquiatra e sabe que está com depressão, por exemplo, para o psiquiatra é importante porque ele sabe como tratar, né? Para o psicólogo é importante também porque ele sabe como tratar. Mas e isso na cabeça da pessoa? Como fica?
Como fica como uma pessoa tá com depressão e sabe que aquilo ali pode levar ela à morte, por exemplo, se ela não buscar um tratamento e uma ajuda. Então, como fica dentro da cabeça dela, né? Então, ela tem que ter esse ambiente onde ela possa encontrar alguém que possa estar encaminhando, levando ela, encorajando ela a buscar uma ajuda, né? E estar junto com os familiares também para pedir essa ajuda, né? Acho que através da informação de que a depressão ela é um estado depressivo, né? A pessoa que está em depressão, ela está num estado, ela foi acometida pela doença, ela não é um ser depressivo. E muitas vezes a gente enrosca um pouco nesse pensamento, né? Então a pessoa que é depressiva chega, por exemplo, no tratamento e fala assim: eu sou uma pessoa depressiva. Não, você está num estado depressivo, né? Porque se é uma doença, existe um tratamento para isso. Gabriel, para a gente reforçar então, quais são os sintomas da depressão? Como é que a pessoa faz aí para identificar e ajudar quem está passando por essa situação? Bom, para uma pessoa ela começar a entender que está num processo depressivo, primeiro esses diagnósticos que eu vou estar falando, ele precisa estar mais de 2 semanas, né, na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, o desinteresse pelas atividades que antes ela tinha muito prazer em fazer, né? Então, de repente, ela para de fazer essas atividades, não sai mais, né? Ou às vezes sai e não tem interesse por fazer mais, não tem aquele prazer, não sente mais o prazer. Isso tudo, junto com a alteração do sono, alteração do apetite, ou a pessoa come demais, ou ela não come nada, ou ela dorme demais, ou ela não dorme nada, né? O sentimento também de desesperança, o sentimento de que tudo pode dar errado, né? O sentimento de culpa também, e também imaginar que tudo é cinza, né? Então o mundo perdeu a cor para mim, a vida perdeu o sentido. Esses são os sintomas mais recorrentes da depressão. Então pessoas que estão acometidas desses sintomas, quanto mais rápido pedir ajuda, né, ao identificar esses sintomas, melhor, né, para que a pessoa ela já receba o tratamento adequado e já saia desse quadro o mais rápido possível. O ideal então é sempre procurar um profissional. Sim, o ideal é sempre procurar um profissional, né, aqueles que vão estar fazendo o tratamento adequado para esse tipo de situação.